Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos muitíssimo bem-vindos. A grande satisfação estar aqui falando para vocês para ministrar mais uma aula de contabilidade para a Receita Federal. Nosso foco hoje é resolver questões da ESAF de patrimônio líquido e de passivo, tudo bem? São questões que a ESAF gosta de explorar bastante, tá? Tem caído nos concursos recentes. E vamos dar algumas explicações adicionais, alguns posicionamentos que a ESAF mudou, algumas coisas que eram cobradas de um jeito, agora estão sendo cobradas de outra maneira. Vou explicar tudo isso para vocês, tá? Então eu peço que vocês, aquele mesmo pedido de sempre, que se concentre e que se alguém começar a falar coisas aleatórias no chat, você ajude e fala, aqui não é lugar para conversar disso, porque eu me utilizo do chat para saber se vocês estão entendendo. Beleza? Só esse pedido. E além disso, sempre deixo lá o nosso Instagram, Contabilidade Facilitada. Quem não segue pode seguir, vai ser uma grande satisfação. Tem muitas dicas valiosas que caem em prova para vocês. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, vamos começar agora a resolver nossas questões da ESAF sobre passivo e patrimônio líquido. Sem perder tempo, vamos para a lousa. A primeira questão é uma questão que caiu na prova... Opa, minha voz foi embora. A prova da FUNAI em 2016. Essa questão é uma questão bem interessante. Por quê? Porque ela denota uma mudança de posicionamento da ESAF. Tá? Mas em que sentido, Gabriel? Vou explicar isso para vocês agora. A primeira questão ela diz o seguinte... A companhia endividada obteve, em 1/2 de 2015, um empréstimo bancário para financiar suas atividades. O valor do empréstimo obtido foi 10 milhões para pagamento integral, principal e juros, em 1/12 de 2016, e a taxa de juros compostos contratada foi 15% ao ano. Os custos de transação incorridos e pagos em 1/12 de 2015, para obtenção deste empréstimo, foram de R$ 180 mil. Ao reconhecer este empréstimo, em 1/12 de 2015, a companhia endividada aumentou em reais. Letra A, o passivo total em 9.820.000. Letra B, o passivo total em 10 milhões. Letra C, o ativo total em 10 milhões. Letra D, passivo total em 10 milhões e reconheceu despesa financeira de 180 mil. E letra E, ativo total em 9.820.000 e reconheceu despesa financeira de 180 mil. Então, pessoal, a primeira coisa que você tem que saber aqui é o que é custo de transação. Custo de transação, nós temos um pronunciamento contábil técnico específico para tratar desse assunto. Alguém sabe me dizer qual é o número do pronunciamento que trata dos custos da transação? É o CPC 08. CPC 08. E o que acontecia? Custo da transação são aqueles custos que você tem relacionados com a obtenção do empréstimo. Não só do empréstimo, pode ser também para captação de capital próprio. Então, o custo de transação são os gastos que você tem relacionados com a obtenção desse empréstimo. Beleza? Ok, nenhum mistério. Antes, os custos de transação... Pessoal, o áudio tá ok? Tá saindo bom o áudio? Os custos de transação, eles eram apropriados diretamente na DRE. Só que isso feria uma coisa muito importante que nós temos. E o que é que o CPC 00 fala que a gente tem que seguir, que está previsto na Lei 6.404 e que era também um princípio? Alguém sabe me dizer?
Isso feria o regime de competência. Então vejam só, galera, é muito importante que você entenda isso. Olha, então se você... Vejam que nós estamos começando a comentar uma questão, nós nem começamos sequer a falar, só que você já sabe que ela obteve um empréstimo em 1/12 de 2015 para pagamento em 1/12 de 2016. Então eu já pergunto a você nesse exato momento, ela pode reconhecer os custos de transação como despesa financeira quando ela obteve o empréstimo em 1/12 de 2015? Pode reconhecer esses custos de transação integralmente? Sim ou não? A resposta é não. Por quê? Porque você estaria novamente ferindo o regime de competência previsto no CPC 00, previsto no CPC 26, previsto na Lei 6.404. Sabendo desse ponto, você já eliminaria duas assertivas nessa questão. E que assertivas seriam essas? Ora, você já eliminaria a letra D e a letra E. Então, os custos da transação hoje, eles devem ser reconhecidos de acordo com o regime de competência, ou seja, eles devem ir paulatinamente para o resultado, ok? Então vamos lá, vamos voltar para a nossa questão. Tudo claro até agora, né? Mais fácil que tirar doce de criança. Beleza. Então vamos só relembrar nossa questão. Em 1/12 de 2015, ela obteve um empréstimo de 10 milhões para pagamento em 1/12 de 2016. Beleza. Então teve uma taxa de juros de 15%, ou seja, 1.500.000, né? E você teve também custo de transação de quanto? R$180.000. Beleza. Então, o que vai acontecer aqui? Ora, ao reconhecer este empréstimo em 1/12 de 2015, a companhia endividada aumentou em reais ou... Pessoal, então o lançamento que você tem que saber aqui é o seguinte. Veja, esse empréstimo ele vai ter a duração de 1 ano. O que vai acontecer aqui? O custo da transação ele é abatido do valor emprestado. Ele é abatido do valor emprestado. E você vai lançar, em contrapartida, como uma conta retificadora do passivo. Então vamos lá. Como é que vai ficar isso aqui? Você vai abrir aqui os razonetes.
bancos, você vai abrir aqui o razonete. Custos de transação a apropriar, que é retificadora do passivo. Você vai abrir aqui a conta. Empréstimo a pagar. Então vejam só. Qual vai ser o valor que ingressou no banco? Alguém sabe me responder? Ora, o que vai entrar no banco vai ser o valor de 10 milhões, que é o que você pegou emprestado, menos os 180 mil, que são os custos com taxas, né? Com alguma coisa que você tem que pagar, uma comissão, etc. e tal, relativo a esse empréstimo. Então, o valor do custo de transação, ele vai ser 10 milhões menos 180 mil, que dá quanto? Isso dá 9.820.000. Não é isso? Beleza? Fechado. E aí, você tem um empréstimo a pagar no valor de quanto? Ora, mas não importa que descontaram esses 180 mil. Depois você terá de pagar pelo principal 10 milhões. Esses custos que incorreram, que foram incorridos nesse período, eles são... Não está pagando. Eles são problema seu, né? Depois você terá de pagar os mesmos 10 milhões. Beleza. Tá fácil até aqui? Só que vejam, agora você tem de um lado bancos 9.820.000 e do outro empréstimo a pagar 10 milhões. Só que você tem que reconhecer mais alguma coisa. Tá faltando uma diferença para você fechar o método das partidas dobradas aí. E que diferença é essa? Ora, é justamente o custo da transação a apropriar, que é 180 mil. Tá? Só que não só isso. Ainda tá faltando mais alguma coisa para a gente fazer aqui. O que mais que a gente tem que reconhecer? Ora, nós temos de reconhecer ainda os juros. Mas, Gabriel, como é que eu vou fazer com esses juros? Vejam, a questão, ela falou, os juros não incorreu ainda. Os juros, ele transcorre de acordo com o regime de competência. E você tem que saber que o custo de transação, ele engloba tanto os juros como outros custos. Então, o custo de transação, ele não é só os juros, tá? Entra uma série de coisas, beleza? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou lançar aqui R$1.500.000 e lá no final, empréstimo a pagar R$1.500.000. Entenderam, pessoal? E aí, mês a mês, você faz o quê? Ora, tem outro razonete que eu abri aqui e a borracha parou de apagar, simplesmente. Então, não posso errar mais nessa aula, tá? Então, tem outro razonete aqui que vai ser chamado de despesa financeira. Aí, mês a mês, eu vou dando baixa aqui proporcionalmente no custo de transação a apropriar e vou lançando aqui como uma despesa financeira. Entendido, pessoal? Entendido isso daí? Sim ou não? Agora é só você ver o que aumentou em cada grupo. Vejam só, o ativo, ele aumentou. Qual foi a única conta de ativo que nós mexemos? Ora, foi somente a conta bancos. Bancos, ela aumentou 9.820.000. Não é isso? E o passivo? O passivo aumentou quanto? Ora,
O passivo, ele aumentou quanto? Ele aumentou 9.820 também. É só você somar. Se você somar isso aqui, vai dar 11.500.000. Menos quanto? 11.500.000 menos 1.680.000, que é esse valor aqui. Isso dá quanto? Ora, isso dá os mesmos 9.820.000. Então, o passivo também aumentou 9.820.000. Vocês entenderam, pessoal? Então, os juros, ele lançou ali como uma conta retificadora do ativo também, como custo a apropriar, e mensalmente vocês vão lançando isso como uma despesa financeira no resultado, tá? E o que eu quero que você saiba que foi uma mudança de posicionamento da ESAF. A ESAF, anotem isso que é muito importante, anotem isso no caderno de vocês. A ESAF costumava classificar a conta juros a vencer Peraí, deixa eu mudar aqui. Juros a vencer ou encargos a transcorrer, que estariam aí dentro de custo de transação a apropriar, a ESAF costumava classificar o jeito esafiano, né? Classificava como uma conta do ativo, só que agora isso mudou. Hoje, então, a gente pode dizer que a ESAF mudou e ela classifica os juros a vencer, o encargo financeiro a transcorrer, como uma conta retificadora do passivo, que é a classificação correta de acordo com as normas internacionais. Entenderam, pessoal? Então, qual é o nosso gabarito aqui? Ora, no nosso caso, apagou todos os slides, gente, o troço aqui tá meio maluco hoje. Apagou tudo. A classificação correta, de acordo com as nossas anotações, então, foi o quê? Que o passivo total aumentou em 9.820.000, não foi isso? Então, gabarito letra A. Ok? Vejam, se nós estivéssemos usando o jeito antigo da ESAF, né? Se nós estivéssemos usando o jeito antigo da ESAF, desconsiderando, vamos supor, os juros, você lançaria do seguinte modo. Você lançaria débito bancos 9.820, débito custo de transação a apropriar 180, crédito empréstimo a pagar 10 milhões.
Só que aí você lançaria aqui, isso aqui é ativo, isso aqui a ESAF classificava como ativo, isso aqui como passivo. Se você fizesse isso, que é o jeito antigo da ESAF, desconsiderando os juros, porque ela também não tem um posicionamento claro, quando que você trata os juros como pré-fixado, quando que você utiliza a conta lá em cargos a transcorrer, etc. e tal, você poderia ter duas respostas, que seriam a letra B e a letra C, porque a ESAF ela considerava o custo de transação apropriar, que você também pode chamar de juros a vencer ou de encargo a transcorrer, ela chamava isso de ativo, ela considerava isso como um ativo. Então, nessa hipótese, você teria o quê? Ora, essas duas contas de ativo somadas dão 10 milhões. Então, você teria um aumento do ativo total de 10. Ou então, você teria aqui o passivo que aumentou em 10 milhões, também teria o gabarito que seria a letra B de bola, tá bom? Então não precisem decorar o jeito antigo mais, porque o que vai cair com certeza é o jeito novo e na nova classificação, que é a classificação correta, o custo de transação a apropriar, ele é classificado como uma conta retificadora do passivo. Tudo bem? Entendido? Sim ou não? Vamos embora? Podemos seguir? Respondam. Beleza. Vamos para a próxima questão, então. A próxima questão, ela diz o seguinte: no tratamento contábil das contas de reservas, são classificadas como reservas de lucros as: letra A, reserva de reavaliação de ativos próprios e reserva legal. Letra B, reserva para contingência e reserva de incentivos fiscais. Letra C, reserva de lucros para expansão e reserva de ágio na emissão de ações. Letra D, reserva de contingência e reserva de reavaliação de ativos de coligadas. E letra E, reserva especial de ágio na incorporação e a reserva legal. E aí, galera, alguém sabe? A primeira dica que eu vou dar para vocês aqui é o seguinte: sempre que aparecer a expressão reserva na sua prova, você sabe que é uma conta do quê? A expressão reserva ela indica que nós estamos tratando de uma conta do PL. E nós sabemos que as reservas elas podem ser basicamente de dois tipos. As reservas elas podem ser reservas de lucros e também podem ser reservas de capital. Reservas de lucro são aquelas reservas que não, vamos começar pelas de capital. Reservas de capital são aquelas reservas que são como se fosse, coloca entre aspas, receitas diretas no PL, que não vão para a demonstração do resultado do exercício, tá? Quais são os exemplos clássicos? São aqueles lá, ágio na emissão de ações e produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição. Beleza. Agora, reserva de lucros, nós temos uma porrada, não é? Reserva de lucro é o quê? Reserva de lucro é aquela reserva que o que acontece? A gente sabe que as receitas e as despesas, elas são apuradas numa demonstração que é chamada DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Depois que a gente jogou o lucro, apurou o lucro, ele é transferido para onde? Ora, ele é transferido para uma conta do balanço patrimonial, que é a conta lucros acumulados. Ok,
Só que reserva de lucro é o que o próprio nome já sugere. Você vai pegar um pedaço desse lucro e vai reservar. Você pegará um pedaço desse lucro e você irá reservar, você vai guardar, né, para uma necessidade, para compensar prejuízo, seja lá o que for. E aí tem uma série de reservas de lucros existentes. Então você tem que saber o nome de todas? De preferência sim, né? Porque você vê que isso cai em provas. Você tem lá reserva legal, você tem a reserva de incentivos fiscais, você tem a reserva de contingências, você tem as reservas estatutárias, você tem a reserva específica para prêmio na emissão de debêntures, você tem a reserva de lucros a realizar, você tem a reserva especial para dividendos obrigatórios não distribuídos. Esqueci de alguma? E você tem a reserva orçamentária ou reserva de investimentos. Beleza? Não vamos explicar quais são todas aqui agora um a um, porque a gente já falou ao longo das nossas aulas teóricas. Então vamos lá. Reserva de reavaliação, ela existe? Opa, reserva de reavaliação foi extinta, então já está errada. Reserva de contingência é uma reserva de lucro. Reserva de incentivos fiscais também. A reserva de contingência, ela serve para quê? Ela serve para você reservar uma parte do lucro para compensar perdas futuras que sejam julgadas prováveis. E reserva de incentivo fiscal é aquela reserva relativa à subvenção governamental, né? É aquele valor que você recebeu do governo e você constitui uma reserva de lucro para que você não sofra tributação. Você tem também reserva de lucro, beleza? Então esse é o nosso gabarito. Letra C, reserva de lucro para expansão, que também pode ser chamada de reserva de investimento ou reserva orçamentária, beleza? Só que a reserva de ágio na emissão de ações é o quê? Alguém sabe me dizer? Essa reserva, a reserva de ágio na emissão de ações, ela é reserva de lucro ou reserva de capital, pessoal? Ela é uma reserva de capital. E a questão está pedindo reservas de lucros. Letra D. Reserva de contingência é uma reserva de lucro, ok, só que reserva de reavaliação não existe mais. E letra E. Reserva especial de ágio na incorporação não, e reserva legal. Reserva legal é. Mas nosso gabarito é a letra B de bola. Questão fácil, nunca foi tão fácil ser auditor fiscal da Receita Federal e ganhar um salário de 20 mil, não é mesmo? Vamos embora? Alguma dúvida? Podemos seguir? Quem entendeu, por favor, fala Brasil e vamos embora. Brasil? Vamos seguir. Próxima questão. A questão diz o seguinte: a empresa Valorização S.A. tem como estratégia a compra de suas próprias ações para aumentar a liquidez de seus papéis no mercado e aproveitar a vantagem da diferença entre o valor patrimonial e o valor de mercado. O resultado obtido quando da venda dessas ações de tesouraria pela empresa Valorização S.A. deve ser contabilizado como: letra A, reserva de capital quando gerarem um ganho; letra B, outras receitas operacionais quando gerarem um ganho; letra C,
Ágio na venda de ações quando gerarem uma perda. Letra D, ações de tesouraria quando gerarem uma perda. Letra E, despesas não operacionais quando gerarem uma perda. Então, pessoal, aqui a gente está falando o quê? A gente está falando das chamadas ações em tesouraria. O que é uma ação em tesouraria? Alguém sabe me dizer? Ação em tesouraria é uma ação que a empresa compra dela mesma, tá? Então é uma ação que ela compra dela mesma. Tem lá umas ações que estão no mercado e eu quero retirar essas ações de circulação, né? Pelas razões que são permitidas por lei, eu não quero que essas ações elas fiquem transitando lá, que elas fiquem à venda na bolsa e eu vou comprá-las. Então, beleza. Quando eu compro essas ações de tesouraria, eu lanço lá. Vamos supor que eu comprei R$ 1.000. Eu vou lançar elas são redutoras do PL, tá, galera? Então eu comprei essas ações de tesouraria, o que eu vou fazer? Ora, quando eu comprei R$ 1.000, eu estou reduzindo o meu caixa. Por quê? Porque eu estou pagando para alguém. Imagina que você, o Almir, ou o Oswaldo, ou o Valdecir, que estão nos assistindo, você tem dinheiro, vocês, Almir, você, Oswaldo, você, Valdecir, você é o portador dessa ação. Quando você vai me vender essa ação, eu vou, obviamente, ter que pagar para você essa quantia. Então, quando eu pago, está saindo dinheiro do meu caixa. Então, vai sair R$ 1.000. A contrapartida vai ser um aumento na conta ações em tesouraria. Como a conta ações em tesouraria é uma conta retificadora do patrimônio líquido, a gente sabe que as contas redutoras do PL, elas aumentam a débito. Então, aqui, 1.000. Não tem mistério. Beleza. Só que foi isso que a questão perguntou? Não. Ela está falando que ela compra e depois ela vende, né? Ela compra e vende para obter um lucro. Isso eu já tenho as minhas dúvidas da legalidade do enunciado dessa questão. Porque a Lei 6.404 é uma disposição que fala que isso não pode ser feito. Mas beleza, vamos adotar o que a questão falou. E aí, quando ela vende, vamos supor que ela vendeu essas ações que ela pagou 1.000, ela vendeu por 2.000. O que vai acontecer? Ora, se ela vendeu por 2.000, quando ela vende essas ações, o que vai haver? Ela vendeu por 2.000, esses 2.000 eles vão parar onde? Alguém sabe me dizer? Ora, se eu vendi por 2.000, esses 2.000 eles vão para o caixa. Em compensação, vai acontecer uma coisa que é o quê? Ora, a redução da minha conta ações e tesouraria no valor de 1.000. Por quê? Porque essas ações, elas não estarão mais em tesouraria. Eu estou alienando, eu estou vendendo. Só que eu pergunto, o método das partidas dobradas, ele está fechado aqui? A resposta é não. Ele não está fechado. Você precisa de mais uma contrapartida, né, na diferença. E que contrapartida é essa? Ora, quando você aliena uma ação de tesouraria com lucro, esse lucro ele fica numa conta chamada de reserva de capital, tá? Lucro na alienação de ações em tesouraria. No valor de 1.000. Aí aqui você fechou, então,
esse lançamento. Logo, vamos responder a nossa questão? O resultado obtido quando da venda dessas ações em tesouraria pela empresa Valorização S.A. deve ser contabilizado como reserva de capital quando gerarem um ganho. E aí respondo, nunca foi tão fácil ser auditor fiscal da Receita Federal e ganhar lá o salário de 20 mil reais, não é mesmo, pessoal? Então vamos lá. Letra A, Brasil. Podemos seguir? Alguma dúvida? Vamos seguir o baile. Se houver prejuízo, você desconta da reserva que deu o lastro lá para a compra. Tá? Isso foi explicado já no curso extensivo, está no nosso material escrito. Eu não vou entrar em mais detalhe agora, porque vai tomar mais tempo e não foi o objetivo da questão. Vamos embora. Vamos seguir. Bom, a próxima questão, a questão caiu no ISS Rio 2010. A questão diz o seguinte: a sociedade limítrofe S.A. obteve no ano de 2009, como resultado líquido do exercício, um lucro no valor de 50 mil reais e mandou distribuí-lo da seguinte forma: 5% para a constituição da reserva legal, 10% para a constituição da reserva estatutária, 10% para a participação estatutária de administradores, 25% para a provisão do imposto de renda, 50% para dividendos obrigatórios e o restante para reservas de lucros. Na destinação de resultados feitas na forma citada, pode-se dizer que para a constituição da reserva legal coube a importância de... Galera, então aqui a gente tem que saber que esse é um tipo de questão que é praticamente certo de cair em provas da ESAF. Então, se você já estudou demonstração do resultado do exercício, você terá uma facilidade maior em resolver essa questão. Porque é o que eu sempre falo, a contabilidade, você sempre não tem como você estudar sem fazer interconexões com pontos que você vai ver muito mais à frente. Então aqui a gente vai precisar falar um pouquinho da demonstração do resultado do exercício, ok? Então se você não entender perfeitamente agora, saiba que quando você estudar o curso pela segunda vez, do Estratégia Concurso, o nosso curso, vai ficar muito mais fácil de entender. Então o que acontece? Vejam só, ela teve um lucro no valor de 50 mil. E teve uma série de distribuições. Mas eu pergunto a você, que lucro é esse lá na demonstração do resultado do exercício de 50 mil? Isso aqui seria equivalente ao quê? Ora, como esse lucro ainda tem destinação para imposto de renda, para participação, etc. e tal, então o que a gente pode inferir é que esse lucro aqui, ele é o LAIR. Já mataram aí. O lucro antes do imposto de renda. Só que aí você tem que tirar o imposto de renda. Então vamos lá, vamos fazer as contas? Ora, o imposto de renda, ele é 50 mil vezes quanto? Vezes 0,25%. Então vamos ver quanto dá isso? Ora, 50 mil vezes 0,25 dá 12.500. Isso aqui dá o que a gente chama de LAPIR, que é o lucro após o imposto de renda, que aqui nessa hipótese será de 37.500, beleza? Depois do LAPIR, nós temos que retirar as participações estatutárias. Vamos lá.
As participações estatutárias, eu sempre recomendo fortemente que você faça o cálculo das participações estatutárias separadamente, principalmente se tiver mais de uma participação, principalmente se tiver prejuízo acumulado na questão, ok? Se tiver essas possibilidades, você faz o cálculo das participações de forma separada. Como aqui nós temos somente participação de administradores, nós vamos fazer aqui mesmo, que é 10%, ou seja, 3.750. Feito isso, a gente vai chegar no quê? Nós chegaremos no lucro líquido do exercício. O lucro líquido do exercício, portanto, vai ser 33.750. Pessoal, outra coisa, todo mundo sabe o que é uma participação estatutária? Sim ou não? Participação estatutária, as sociedades anônimas, que são as sociedades regidas pela Lei 6.404, elas são formadas por estatuto. E existe a possibilidade de que algumas pessoas tenham participações estatutárias, tenham participações previstas no lucro, elas possam participar dos lucros obtidos, beleza? Então chegamos aqui no lucro líquido do exercício, que dá 33.750. Show! A gente vai fazer o quê? A gente vai transferir isso, que nem eu falei numa questão anterior, que a gente transfere o lucro do exercício para onde? Ora, para a conta lucros acumulados. Beleza, então vamos transferir esse lucro líquido do exercício para a conta lucros acumulados. Show! Só que a lei das SA chega e fala o seguinte, ora, antes de qualquer destinação, cinco por cento do seu lucro líquido do exercício ele vai para a reserva legal. Então aqui é só isso. É só você pegar, se tivesse um prejuízo acumulado, você teria de retirar, beleza? Se tivesse um prejuízo acumulado, você teria de retirar. Mas aqui não tem nada, então você vai fazer o quê? Ora, antes de qualquer destinação, você vai pegar e vai tirar 5%. Então você vai pegar 33.750 vezes 5%. Isso aqui dá 1.687,50. E como que eu faço isso? Ora, quando você transferiu o lucro do exercício para lucros acumulados, ele ia ficar aqui. Agora é só você abrir um razonete. Reserva de lucro e jogar. R$ 1.687,50. Vou botar um nome específico logo, que é reserva legal. Beleza? Gabarito, portanto, letra C. Aí depois disso que você vai constituir as outras
reservas, tá? Depois que você retirou a reserva legal. Outra observação que a ESAF tem adotado é o seguinte: os dividendos, vejam só, a questão falou aqui 50% para dividendos obrigatórios também, não foi? Então você tem que saber aqui que para a ESAF hoje em dia, como que eu calcularia o dividendo obrigatório? Dividendo, para quem não sabe, é a remuneração que você dá para cada uma das ações que você tem. Então, como que eu faria a remuneração desses dividendos obrigatórios? Você jogaria aqui 33.750 vezes 50%, tá? Você ia fazer direto. Você não tem que ficar ajustando nada. Você pega isso daí e aplica 33.750 vezes 50%, que dá 16... 16 a 32 dá menos de 17, 1.750 dá 1.600, dá 800, 16.875. Tá bom, pessoal? Entendido? Vamos para a próxima? Podemos partir? Alguma dúvida? Fale agora o cálice para sempre. Bom, então vamos embora. Brasil. Próxima questão. Uma questão também bem interessante. O patrimônio da indústria luzes e velas é constituído pelos elementos que abaixo apresentamos, com valores apurados em 30 de setembro. Bem fixos 2.100, notas promissórias emitidas 600, débitos de funcionamento 900, créditos de financiamento 600, bens de venda 900, créditos de funcionamento 1.200, bens numerários 450, bens de renda 750, débitos de financiamentos 300, reserva de lucro 750, reserva de capital 1.800. Sabendo-se que a empresa apresenta lucros acumulados correspondentes a 25% do valor de capital de terceiros, podemos afirmar que o valor do seu capital social é... Então vamos lá. E agora, Gabriel? Como é que eu vou fazer essa questão? Bom, parece difícil, mas não é tanto. Vejam. Primeira coisa. Vamos montar o nosso balanço patrimonial. Aqui nós teremos o ativo. Aqui nós teremos o passivo. E aqui o PL. Ok. Então vamos lá, vamos começar. Vamos esquecer esse negócio de ordem de liquidez, etc. e tal. Bem fixos é o quê? Alguém sabe me dizer? Bem fixo é um ativo. Notas promissórias emitidas. Começou a complicar. Notas promissórias emitidas. Vejam, pessoal. Nota promissória funciona o seguinte.
Eu tô aqui, você tá aqui, vamos fingir que esse é você, famoso concurseiro liso. Ainda é concurseiro, por isso você foi apelidado de concurseiro liso, tá? Só uma brincadeira. Aí, beleza, você tá aqui concurseiro liso e o seu computador estragou. Estragou. E você precisa comprar outro. E você recorre a mim. Eu sou o prof. Eu já estou aqui, concursado, já tenho lá um computador para vender, e você está lá, concurseiro liso, seu estragou, você quer assistir aquelas videoaulas de estratégia, mas não está podendo. E aí você fala o seguinte, prof, eu não tenho como te pagar agora, mas eu prometo que eu pagarei assim que puder, na data tal. Eu prometo. Então, quando você está emitindo uma nota promissória, você está fazendo uma promessa de pagamento. E se você está fazendo uma promessa de pagamento, isso é uma obrigação ou é um direito, pessoal? Isso é uma obrigação. Então, a nota promissória que você, concurseiro liso, emitiu, isso é uma obrigação. Então, NP emitida é um passivo. 600. Agora, débitos de funcionamento. Galera, débito de funcionamento são aqueles débitos que a empresa tem a pagar decorrente das suas operações normais, como, por exemplo, contas a pagar, como fornecedores, etc. e tal. Então vejam que esse débito de funcionamento, ele não está sendo utilizado no sentido de saldo devedor da contabilidade. Tá? Você tem que saber quando nós estamos falando do sentido contábil e quando nós estamos utilizando débito e crédito no sentido corriqueiro, no sentido comum. E aqui a questão está falando, vejam, débitos de funcionamento. Eu tenho uma dívida decorrente de funcionamento normal da minha entidade. Então, débito de funcionamento é classificado como um passivo no valor de 900. Agora, créditos de financiamento. Créditos de financiamento. Créditos de financiamento é o quê? É o que você tem a receber porque você está financiando alguém. Créditos de financiamento é, por exemplo, aplicação financeira. É, por exemplo, empréstimo concedido.
Então, créditos de financiamento, eles vão ficar classificados onde? Ora, os créditos de financiamento, eles ficarão classificados no ativo. Próximo, bens de venda, 900. Próximo, créditos de funcionamento. Aqui, créditos de funcionamento é o quê? Crédito de funcionamento são aqueles valores que a empresa tem porque ela está funcionando, como contas a receber, como lá a conta clientes, etc. Então, é o crédito que ela tem das operações normais e também fica classificado como um ativo. No valor de quanto? 1.200. Bens numerários. Ora, bens numerários é caixa, é banco, etc. e tal. Dá quanto? 450. Bens de renda. Bens de renda, 750. Débitos de financiamento. Débito de financiamento é o contrário. Então, débito de financiamento vai ser, por exemplo, uma conta empréstimo a pagar, por exemplo. Débito de financiamento, 300. Aí nós temos reserva de lucro e reserva de capital. Eu falei que a expressão reserva indica que nós estamos tratando de contas de onde? Ora, contas do PL. Reserva de lucro, 750. Reserva de capital, 1.800. Beleza? Agora é só somar. Bom, se nós fizermos essa soma, nós encontraremos aqui um valor para o ativo R$6.000, para o passivo 900 com 300, 1.200 com 600, 1.800. Ora, aí eu pergunto a vocês, pessoal, se o ativo é 6.000 e o passivo é 1.800, qual é o valor do PL? Alguém sabe me responder? Ora, o PL, ele só pode ser quanto? R$4.200. Mas como que você encontrou esse valor de 4.200, Gabriel? Simples, pela equação fundamental da contabilidade, né? Só que o PL, se você somar a reserva de lucro e a reserva de capital aí, não dá, não está batendo esse valor. Então, o que está faltando?
Ora, estão faltando aí duas contas. E que contas seriam essas? Ora, está faltando basicamente a conta lucros acumulados, que a questão falou, e está faltando também a conta capital social. Então vamos só decompor aqui o PL. Vocês estão entendendo, pessoal? Quem está entendendo, fala o seu sim aí para a gente poder saber se vocês estão entendendo, se está todo mundo em Marte lá no satélite vendo se acha vida. E aí? Vamos lá. Então, o nosso PL está aqui. O que falta? Ora, falta aqui lucros acumulados, que é 25% de quanto? Ora, 25% de quanto? Do capital de terceiros. E onde que é capital de terceiros? Capital de terceiros é o passivo. Então, 25% de 1.800. Então, 10% dá 180, 20% dá 360, 360 mais 90, 450. Lucros acumulados, 450. Só que falta ainda o capital social. Capital social é X. E quando você somar esse X, ele tem que dar quanto? Ora, ele vai ter que totalizar 4.200. Portanto, se você fizer aqui 750 mais 1.800 mais 450, isso aqui dá quanto? Ora, isso aqui dá 3.000. Não é? 3.000? Logo, 4.200 menos 3.000 é igual a 1.200. Letra E. Entendido, povo? E aí? Foi difícil? Foi fácil? Foi mole? Foi o quê?